Boa noite, amados irmãos e amigos, e aquele que nos assiste pela live. Estamos hoje responsáveis pela palavra que vai ser entregue a vocês, e eu gostaria de começar com uma oração. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, pedindo as Tuas ricas bênçãos, para que a palavra que for lida e explicada seja apenas da Tua boca, para que eu apenas seja um instrumento de construção daquilo que Tu queres. Senhor, vem ficar conosco, nos abençoando e nos dirigindo. Perdoa os nossos pecados. É isso que eu te peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso texto de hoje está disposto no Salmo 119, do versículo 9 ao versículo 16. E ele diz o seguinte, versículo 9: Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. E em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Bem, irmãos, no nosso contexto, o Salmo 119 já foi explicado algumas vezes que está disposto em uma estrutura, onde a exposição das letras do alfabeto são colocadas em uma estrutura poética, Aqui nós encontramos a segunda letra, que é Bet, que significa a palavra casa, ou seja, ela tem o sentido de lar, de morada, Então, é de onde provém a palavra Betel, que quer dizer casa do Senhor. Sendo assim, o salmista começa fazendo uma pergunta para o jovem ou o mancebo, que já é um morador dessa casa. E ele faz a seguinte pergunta no verso 1: Como purificará o mancebo o seu caminho? E aí a resposta dele, já a essa indagação é direta e muito precisa. E ele diz: observando-o conforme a tua palavra. E em outras palavras, isso quer dizer que você, eu, deve procurar seguir o seu caminho ou a sua vida durante a sua vida, utilizando-se apenas da palavra de Deus como guia. Não abriu uma outra opção, onde você ou eu pode achar que posso fazer de uma forma diferente, utilizar-se de um outro meio, de um outro artifício, de um outro equipamento, mas ele diz, conciso, que é observando conforme a palavra do Senhor. E onde é que nós encontramos a palavra do Senhor? Encontramos exatamente na Bíblia Sagrada. Esta é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é perfeita,
Aí, lá no verso 10, ele diz o seguinte: este homem, né, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Isso quer dizer que este homem, já sábio, ele é uma pessoa que entende que quando utiliza-se do equipamento correto, ou, em outras palavras, da Bíblia, que busca a mensagem que está na Bíblia, aquilo que foi ordenado por Deus, e ele busca com afinco, né? E com a compreensão desta palavra, ele nos informa que não é por mérito do seu esforço nesta procura, e sim pela ajuda do Senhor. E a sua jornada é guiada pelo Mestre. E por isso ele suplica que Deus não deixe ele desviar dos seus mandamentos, pois a lei do Senhor é perfeita, assim como diz no Salmo 119, 7 e 8. Lá no Salmo 19, 7 e 8 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e alumia os olhos. No verso 11, nós temos a seguinte informação: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Esta informação continua em uma extensão agora magnífica, pois não basta ter apenas o conhecimento teórico da palavra de Deus. Agora, este homem que observa que após uma busca minuciosa, agora também ele esconde esta palavra dentro do coração. Isso no sentido de que esta palavra de Deus deve estar enraizada dentro do seu ser, no profundo da sua mente. Por quê? Para que nos embates que a vida nos traz, e que são muitos, e cada um de nós sabe exatamente o que se passa na nossa vida, as nossas dificuldades, né? Essa pessoa, eu, você, que já tem esse conhecimento guardado, enraizado dentro do coração, não cometa pecado contra Deus. E ainda possa seguir com atenção, observando todo o conhecimento adquirido e colocando em prática, porque isso é o que mais importa. A palavra de Deus, ela tem que gerar mudança na vida de cada ser, de cada pessoa que a utiliza conforme aquilo que foi colocado do conhecimento de Deus em nossas vidas. E isso nós devemos fazer durante todos os dias, né? Voltando aqui no versículo 12, ele diz o seguinte: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O salmista ensina que devemos agradecer a Deus pela bênção infinita de que, mesmo nós sendo pessoas falhas e pecadores, Ele tem nos ensinado com os seus estatutos perfeitos, para que a nossa vida seja louvor e honra para a sua glória. E que é perfeito
em todo o tempo e que nos abençoa com uma multidão de bênçãos. O Senhor nos abençoa com uma multidão de bênçãos. Aquilo que a gente muitas vezes fica sem saber o que é que está acontecendo durante o nosso dia a dia. Simplesmente deveríamos parar para pensar. Quais são as bênçãos que eu recebo de Deus todos os dias na minha vida? Como o pastor diz, apenas o respirar já é uma grande bênção, porque todo dia acordamos respirando e a proteção de Deus em nossas vidas é muito grande. Por isso, nós devemos agradecer por tudo e por Ele ainda, além disso, nos ensinar com a sua palavra. Já no versículo 13, irmãos, o salmista diz o seguinte: com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Ele informa que nós somos responsáveis também por levar estes juízos àqueles que não possuem o verdadeiro conhecimento e vivem de uma maneira como se não houvesse uma cobrança, que procuram achar soluções para os problemas dessa vida de acordo com os seus achismos. Eu acho que deve ser dessa maneira, eu acho que deve ser de outra maneira, e não conforme a correta disciplina de Deus, que criou e mantém cada um de nós vivo. Mas ele mostra a responsabilidade de cada um daqueles que conhecem a verdadeira palavra de Deus, de levar esse conhecimento àqueles que não têm. Já no verso 14, o salmista diz o seguinte: folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Esse verbo colocado aqui como folgar, refere-se à alegria que o Filho de Deus deve ter em seguir o caminho correto, traçado pelos ensinamentos que Deus tem nos declarado. Mais do que todas as riquezas deste mundo. Será que a gente consegue entender que seguir os preceitos de Deus tem um valor maior do que todas as riquezas deste mundo? O próprio Mestre Jesus Cristo nos mostrou como ele fez isto. Quando ele teve um embate com Satanás lá no deserto, na sua tentação, ele utilizou-se exatamente desses conhecimentos da palavra de Deus para derrotar o inimigo. Em Lucas 10:20, Jesus ensina um preceito com relação a isso. Vamos lá em Lucas 10:20. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 20. Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. A alegria que devemos ter com essa mensagem, dita pelo próprio Mestre Jesus Cristo, é superior a qualquer riqueza que a gente possa ter neste mundo. Alegrem-se antes por estarem os vossos nomes escritos no livro da vida.
a alegria de poder morar eternamente na casa do Senhor, nesta casa, na Betel Celestial, deve superar as riquezas que este mundo, que jaz no maligno, oferece a cada um de nós. E continuando, irmãos, e nos versos 15 e 16, ele diz o seguinte: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos, recrear-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Aqui temos uma aliança com Deus em meditar, olhar, recrear e não esquecer. Isto parece até impossível, não é? Olhando para a nossa vida pecaminosa e cheia de altos e baixos, mas aí entra algo que é superior àquilo que cada um de nós pode fazer. Aí entra exatamente o poder de Deus de solucionar aquilo que é impossível. Pois Jesus mesmo disse aos seus discípulos, em Mateus 19, 25 a 26. Vamos lá, Mateus 19, 25 a 26, ele diz o seguinte: e os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isto impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Esse mesmo Deus que ordena que os seus estatutos sejam cumpridos à risca, ele preparou no seu plano divino um mancebo perfeito, que é Jesus Cristo, para cumprir tudo aquilo que eu não pude fazer, aquilo que eu não posso fazer. Aquele que é perfeito em andar em todos os caminhos dos preceitos de Deus, andou em meu lugar, cumpriu em meu lugar. E agora, pela graça que ele me oferece, posso fazer parte da Betel Celestial. Não por merecimento próprio, mas por aceitar o sacrifício perfeito que ele fez por mim e por você e por cada um de nós. Espero, irmãos, que Deus continue abençoando a minha vida, a sua vida, para que essa mensagem possa iluminar a sua mente, para que você venha fazer parte desta casa espiritual, a Betel Celestial. Que Deus faça com que essa mensagem encontre morada em seu coração, para que haja uma mudança sincera e especial em sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te pedimos que a tua palavra toque no coração daqueles que necessitam. Se com cada um de nós, nos ajudando, nos dirigindo. É isso que eu te peço e agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém.